Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo está sendo gravado não naquele formato que eu sempre gravei, de conteúdos aleatórios para o Entendeu Direito ou para outros sites, mas ele está sendo gravado especificamente para a minha turma, né, que eu dou aula na universidade, na Unidep, e a minha turma, eu prometi para eles uma revisão de conteúdo para a prova através de vídeos, para ficar mais fácil, para que eles pudessem aí no final de semana ou horas antes da prova, dar uma relembrada rapidinho em algumas coisas importantes. Então a gente vai fazer esse vídeo num formato um pouco mais simples do que eu faço e também numa linguagem mais rápida, mais célere, mas que vai funcionar aí para esse lembrete para eles, ok? O primeiro conteúdo que a gente vai tratar aqui é contestação. Contestação, peça de defesa do réu. Quando eu falo em defesa do réu, eu estou falando de contestação. Quando eu falo em resposta do réu, que é algo muito mais amplo, eu estou falando de reconversão, eu estou falando de impugnações, eu estou falando de outros conteúdos que não só a contestação. Mas a contestação propriamente dita é a peça de defesa do réu. É um ônus processual do réu, porque o réu não tem uma obrigação de se defender no processo, a gente tem que deixar isso claro, mas ele tem um ônus de defesa. Se ele não se defender, vai ser aplicada a ele uma penalidade, que a gente chama de revelia, mas ele tem aí a oportunidade de oferecer sua defesa, de oferecer seus argumentos dentro desse prazo de 15 dias, ok? Quando a gente fala de contestação, é importante eu ter em mente que a contestação, ela segue algumas regras. Dois princípios, o princípio da eventualidade e o princípio da impugnação específica. É ônus do réu fazer a impugnação específica dos fatos alegados pelo autor. E aqui eu não estou falando que ele vai impugnar direito, ok? Eu estou falando que ele vai fazer a impugnação de fatos. Então, aqueles fatos trazidos pelo autor na petição inicial devem ser especificamente rebatidos na contestação, ou seja, argumentados na contestação. Você tem que oferecer resposta sobre cada fato alegado. Se eu não oferecer resposta sobre determinado fato, Karina, este fato pode ser considerado pelo magistrado como verdadeiro. Então, o que significa que você, não discordando, o silêncio, você está concordando. Então, eu tenho que fazer a impugnação específica. Essa é a regra da contestação, a impugnação específica dos fatos alegados pelo autor. Só que mesmo assim, a gente tem a possibilidade de fazer a regra da eventualidade. O que seria essa regra da eventualidade? A eventualidade é eu alegar todas as matérias possíveis de defesa na contestação. E quando eu falo alegar todas as matérias possíveis de defesa, eu estou falando todas realmente. Porque às vezes pode parecer até que seja contraditório eu alegar determinada coisa e depois falar outra coisa diferente. Mas é esse o seu momento de defesa. Se você não fizer, se você não trouxer à baila para o juiz todas as possibilidades de defesa para esse réu, o que vai acontecer? Vai passar o prazo, vai precluir o seu direito. Você não vai poder trazer novos argumentos depois. Você tem que fazer isso na contestação. Então, só para ficar claro na cabecinha aí de vocês, o que acontece? Quando eu falo de regra da eventualidade e apresentação de todos os meios de defesa, todos os argumentos de defesa, eu estou falando mais ou menos assim, ó. Pensa numa ação de paternidade, investigação de paternidade. Você, quando contesta a ação de investigação de paternidade, essa ação de investigação de paternidade está solicitando o quê? Primeiro, que você seja declarado pai. Segundo, né, uma vez declarado pai, que você pague uma pensão alimentícia. E terceiro, o valor dessa pensão alimentícia. Então, quando você faz a defesa, você vai fazer como? Primeiro, você pode negar que você é pai, certo? Então, você está falando que você não é pai. E se você não é pai, você não tem que pagar pensão. Ok. Mas, por argumentação, caso você seja configurado como pai ou declarado como pai, você vai poder falar que não. Se entender que eu sou o pai, eu não tenho que pagar pensão. Por quê? Ou porque é maior de idade, ou porque é maior de idade e não estuda, ou porque vários outros motivos, certo? E aí,
Ah, mas e se o juiz decidir que eu sou pai e que eu tenho que pagar pensão? Aí eu posso discutir valor. Qual que é o momento? Agora também. Então você vai contestar dizendo: eu não sou o pai. Por argumentação, se eu for declarado pai, eu não tenho que pagar pensão. E por argumentação, se eu for declarado pai e tenho que pagar pensão, não é no valor que estão pedindo. Certo? Isso é a regra da eventualidade. É você apresentar de imediato todas as possibilidades de defesa para o teu cliente. Certo? Então, primeira coisa, contestação, regra da impugnação específica e regra da eventualidade. Esclarecido isso, a gente tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar que existe defesas de mérito e defesas processuais, certo? Quando eu falo em defesa de mérito, eu estou defendendo, argumentando os fatos que estão sendo alegados. Então eu estou falando, falou que o acidente aconteceu por minha culpa. Eu bati na traseira. Eu vou o quê? Fazer uma argumentação de que não. O acidente não se deu por minha culpa, o acidente se deu por culpa do autor. Às vezes, pode ser que o autor freou bruscamente, pode ser que aconteceu alguma coisa e você não teve culpa do acidente mesmo batendo atrás. Então, a defesa de mérito é você fazer em cima desses fatos a sua argumentação rebatendo o mérito da questão propriamente dita. Existe também, antes de adentrar a defesa de mérito, no 337, a possibilidade de defesa processual. Aí eu estou falando diferente. Aí eu estou trazendo para o juiz, na minha defesa, alguns argumentos que podem ser relacionados, inclusive, com matérias de ordem pública. Matérias de ordem pública, que é as matérias que podem causar nulidade processual, né? Questões que são graves ao processo, a formação regular desse processo, e que vão poder ser alegadas aqui. E quando eu falo de defesa defesa processual, eu tenho que ter em mente que existem defesas processuais que a gente chama de defesa dilatória, ou seja, aquela que uma vez alegada eu posso corrigir, e existem defesas peremptórias, aquelas que uma vez alegadas pode causar a extinção do processo. Por que a gente está falando pode, Karina? Porque algumas são extremamente graves e aí causa de imediato, né, essa extinção. Mas tem algumas vezes que eu posso alegar uma defesa que é potencialmente peremptória, que pode ser dilatória em primeiro momento, mas não cumprido pelo réu ou pelo autor, ou na verdade pelo autor, né? Porque o réu que está apresentando, pode ocasionar aí a extinção processual. Quais são essas defesas processuais que eu posso alegar na minha contestação? Elas estão no 337. Então, a primeira, inexistência ou nulidade da citação, um defeito na citação do réu, né? Foi feito para a pessoa errada, foi feito no momento errado, não foi feita essa citação. Segundo, incompetência, né, do juiz, absoluta e relativa. Incompetência absoluta tem a ver, por exemplo, com a matéria. Então, o juiz penal que está julgando algo cível e existe uma vara cível para julgar esse caso, né? Incorreção do valor da causa, ou seja, toda causa tem um valor. A gente aprendeu na petição inicial que toda petição inicial tem que ter o seu valor determinado, né? Existe uma regra processual dentro do Código de Processo Civil que determina qual é o valor da causa, né? Se você colocar um valor errado, o réu pode sim trazer como defesa processual a determinação aí para que você possa fazer a correção dessa defesa, ok? Inépcia da petição inicial, né? Defeitos na petição inicial que são aí ocasionadores de inépcia dela ou de não aceitação dessa petição inicial, ou a falta de coerência, a falta dos requisitos básicos da petição inicial, falta de documento essencial. Então, tudo isso pode ocasionar aí uma defesa que pode até ser dilatória, né? Ou pode vir aí potencialmente ser peremptória, vai depender do ato do autor aí. Perempção, perda do direito de ação em razão de abandono da causa, né? A gente já teve aí uma aula específica sobre isso.
litispendência, a existência de 2 ou mais processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, pode ocasionar aí a segunda ação, vamos colocar assim, a extinção dessa segunda ação, uma vez que já existe um juiz prevento, já existe uma outra ação. Coisa julgada, quando o processo já foi julgado, já transitou em julgado, né? Então eu tenho um processo em trâmite, o outro já acabou, mas são as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, e isso já foi julgado anteriormente pela segurança jurídica, eu não posso entrar de novo com o mesmo processo, né? Conexão, reunião de ação, não é uma defesa peremptória, é uma defesa realizada aí para reunir processos, né, com a mesmo objeto. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. A gente falou de outorga chore, autorização marital na aula. A gente falou de questão de representação. Eu tenho que lembrar aqui que quem está no processo é absolutamente capaz ou é relativamente incapaz. Eu tenho que pensar se é um menor de idade que tem que estar representado, se é alguém que tem uma interdição que tem que estar representado pelo seu curador, né? Esse defeito de representação tem que ser observado, causa nulidade absoluta desse processo. Convenção de arbitragem é quando a gente tem aquela cláusula compromissória ou compromisso arbitral, né, realizado pelas partes, onde elas decidiram que anteriormente ou posteriormente a existência de um processo, ou quando ainda estavam em fase de negociação desse contrato, eles decidiram que não iriam levar qualquer problema ao Poder Judiciário, e sim ao juízo arbitral, e aí eu não posso julgar isso no Poder Judiciário, é causa de extinção, só que aqui uma pontozinho que a gente tem que lembrar, que a convenção de arbitragem ela só pode ser alegada pelo réu e tem prazo preclusivo para isso, como na defesa processual da contestação. Se ele não fizer isso nesse momento, depois, mais para frente, ele não pode alegar. Por que você está falando isso, Karina? Porque as outras matérias, regra geral, devem ser apresentadas aqui na contestação. Mas eu posso, lá para frente, alegar uma litispendência, alegar uma coisa julgada, né? Vou arcar com um prejuízo que eu causar no processo sabendo da existência e não fiz. Então, são matérias de ordem pública, e matéria de ordem pública a gente sabe que pode ser alegada em qualquer momento processual, mas, regra geral, eu devo fazer aqui como preliminar da minha contestação, ok? Ausência de legitimidade, né, ou interesse processual, eu tenho que ser parte legítima nesse processo, eu tenho que ter interesse processual, eu não posso litigar em juízo simplesmente para ocupar o Poder Judiciário. Eu tenho que litigar em juízo com interesse processual, com um motivo pelo qual eu estou entrando com esse processo. Se eu não tiver efetividade, se eu não tiver uma razão de ser, se eu não chegar esse processo para não ter nada no final, eu não posso entrar, não tem interesse processual. Imagina uma ação de despejo que você já recebeu a chave da casa. Para que você está entrando com ação de despejo? Ah, me deve aluguel. Você entra com ação de cobrança, mas não uma ação de despejo. Não tem sentido. O juiz vai te dar uma sentença ao final e você não vai ter efetividade disso, não tinha razão de ser. Então, falta de interesse processual, falta de legitimidade. A gente tem que lembrar as legitimidades, lembram? A legitimidade é de causa, legitimidade para causa, eu sou dono do direito material, legitimidade concorrente, quando mais de uma pessoa tem legitimidade para litigar em juízo, legitimidade extraordinária, quando eu posso requerer em nome próprio direito alheio. Vamos lembrar disso aí, tá? E também eu tenho a questão de falta de caução, ou, né, a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige. Pode ser que para que eu cumpra em alguns determinados processos, para que eu possa entrar com processo, eu tenho que garantir o juízo. E quando isso está dentro da lei, é uma obrigação legal que eu tenho que fazer, eu posso sim alegar aí como preliminar na defesa processual a inexistência ou a carência desse fato, né, dessa caução. E aí o juiz vai ter, aí como é uma defesa dilatória, o juiz vai poder, sim, em alguns casos, dar prazo para o autor cumprir com esse requisito, certo? É importante, então, eu ter em mente essas possibilidades aí de defesa processual. Faltou uma, a indevida concessão de benefício de justiça gratuita. Então, eu posso impugnar a justiça gratuita concedida ao autor anteriormente à contestação, né, aqui como preliminar.
dessa contestação, né? É uma das oportunidades também de defesa processual, tá dentro do 337. Uma vez realizada, então, toda essa defesa de mérito e defesa processual, primeiro defesa processual, depois defesa de mérito, eu passo aí a ter as outras fases processuais, que a gente vai ter aí fase de saneamento do processo, o juiz vai pôr em ordem esse processo, para dar prosseguimento nessas relações processuais que devem ser aí observadas em juízo. Uma outra coisa que a gente vai falar muito por cima, né, que é a reconvenção. A reconvenção é hoje dentro da própria contestação, ou seja, no Código de 73 a gente tinha duas peças processuais, contestação e reconvenção. Hoje eu tenho a reconvenção como um tópico, né, da minha contestação, e a reconvenção serve para a inversão do polo passivo e ativo da ação, onde eu vou ingressar como se fosse uma petição inicial mesmo, contra o autor. Então, o réu passa a ser autor da reconvenção, ok? Dentro da contestação, e o autor passa a ser réu na reconvenção. Eu tenho essa inversão, então eu vou poder cobrar algo do autor dentro desse processo, desde que relacionado a este assunto também. Eu não posso trazer uma coisa totalmente diferente do processo para cobrar aqui como reconvenção, mas eu posso trazer aí essa inversão, né, de polo ativo e passivo nessa determinada parte da contestação, ok? A gente vai falar daqui a pouquinho de revelia em outro vídeo, para não ficar muito longo, e vamos tratar um pouquinho também de teoria geral das provas, provas em espécies e também aí de tutelas, ok? Até daqui a pouco.